galera, aqui é a Júlia e você chegou ao Megascópio. Hoje vamos dar continuidade aos resumos dos contos de The Winter Nights, o novo livro de Dragon Age que foi apresentado como um prólogo para o quarto jogo da franquia. Se é a primeira vez que você chegou aqui, saiba que já tem vários vídeos resumindo os contos e teorias, desde os planos de Solas até os mistérios das Estradas Profundas. Você pode conferir a playlist no link aqui do card. E claro, se você está curtindo essa série de vídeos, o seu like e comentários são muito importantes para ajudar com o algoritmo do YouTube, então somos sempre gratos pelo apoio. Estamos chegando na reta final e os dois contos de hoje mostram um pouco sobre os destinos de alguns grupos depois do fim de Inquisition. O primeiro, Callback, escrito por Lucas Christensen, mostra o destino da Fortaleza do Céu depois dos eventos da DLC Invasor, e o segundo, The Streets of Minrathous, escrito por Brianne Batty, foca mais sobre um grupo restante dos Venatori, que já vimos mais também no conto The Wigmaker Job no vídeo sobre os Antivan Crows. Claro, fica aquele aviso de spoilers e como sempre no final vamos discutir as teorias e possíveis futuros plots revelados por esses contos. Começando por Callback, tradução livre, Retorno. Esse conto acompanha a volta de vários ex-agentes da Inquisição à Fortaleza do Céu para investigar rumores estranhos sobre o local. Algumas pessoas haviam sido enviadas para restaurar o afresco, mas depois pararam de responder às mensagens enviadas. Acompanhamos Sutherland, Voth e Shade chegando a uma fortaleza preservada, mas abandonada após o Conselho Exaltado. Sutherland suspeita que a sua companhia tenha sido enviada porque é pequena o suficiente para desaparecer, e o seu fracasso daria licença para apagar permanentemente o legado da Inquisição. Eles encontram um dos zeladores estripado, pregado no estábulo pela mão, e suas partes de corpo penduradas nas gaiolas do viveiro que um dia pertenceu a Leliana. O culpado rapidamente se manifesta. Um demônio do arrependimento, seu corpo formado pelo gesso dos murais pintados por Solas. O demônio tem vários olhos e parece um lobo que absorveu um dragão. Ele possui essa forma inspirada no último painel que Solas nunca chegou a terminar em sua sala. O demônio alega ser o arrependimento de um deus. Ele neutraliza Voth e Shade através dos seus arrependimentos, mas Sutherland não é afetado porque ele não tem remorso nenhum quando se trata da Inquisição. Quando tudo parece perdido, o backup chega como planejado. Ret, Dagna, Harriet, Morris, Cabot e Ellen Vemal. Pessoas leais o suficiente para ficarem quietas, pequenas o suficiente para desaparecer. Confiante com a chegada de seus amigos, Sutherland atrai o demônio com um discurso dizendo que lamenta ter agido sozinho, de ter usado seus amigos, exatamente como os remorsos do qual o demônio se alimenta, os arrependimentos de Solas. Então o resto da companhia de Sutherland ataca e envia o demônio de volta ao véu. Com a Fortaleza do Céu a salvo mais uma vez, a Divina Vitória escreve uma proclamação, elogiando aqueles que serviram à Inquisição, mas dizendo ao povo para não tentarem viajar à Fortaleza do Céu, e em vez disso, deixar o passado guiá-los para uma nova direção. E agora The Streets of Minrathous, tradução livre, As Ruas de Minrathous. Nesse conto, a investigadora particular Neve Galus tropeça em uma trama Venatori enquanto conclui um trabalho para um nobre de Tevinter chamado Otto Kala. Neve está procurando seu sobrinho, um jovem chamado Quentin Kala, que é suspeito de ser um Venatori, mas o encontra quando ele é esfaqueado até a morte por uma figura mascarada que escapa usando magia de sangue. No dia seguinte, a cavaleira templária Hannah Savas entra em contato com ela e Neve descobre que outra suposta cultista, Lady Varanthus, foi assassinada na mesma noite. A investigação conjunta com os templários revela ainda que outro Venatori foi morto no início da semana, e que a assassina, que eles descobrem ser chamada Aelia, está atrás dos discos de argila encantados que as vítimas possuíam. Apesar do progresso, o Capitão Cavaleiro Javes encerra a investigação do assassinato de Lady Varanthus, a pedido da sua família rica e nobre, pedido esse que não pode ser negado. Ainda assim, Neve continua a investigação sem a ajuda dos Templários e consegue tomar posse de um desses discos de argila, mas é logo atacada por Aelia, que rouba o disco com sucesso. Neve descobre que os Venatori planejam libertar um poderoso demônio selado sob Minrathous, considerado tão poderoso que eles acreditavam que somente um deus poderia convocá-lo,
e o Corypheus teria esse objetivo. Mas, depois que ele foi derrotado, a Elia se encarregou do ritual. Os discos de argila eram selos da prisão do demônio, ligados por sangue aos seus portadores. As vítimas de assassinato eram portadoras que se recusavam a entregar os seus selos. A investigadora descobre que o ritual será feito em algumas catacumbas e informa os templários da trama dos Venatori antes de partir para lá e tentar impedi-los. E embora Neve seja sozinha contra a Elia e os seus Venatórios a princípio, os templários acabam aparecendo ao seu auxílio. As Savas, Javes e outro chamado Bron. Juntos eles impedem a Elia e a levam sob custódia dos templários. O demônio é selado mais uma vez, mas não derrotado. Neve então retorna a Otukala para concluir o trabalho para o qual foi contratada, contar a verdade sobre a vida e morte de Quentin Kala. Que ele se juntou aos Venatori porque acreditava que eles acabariam com a escravidão, e depois se voltou contra eles quando descobriu a sua verdadeira natureza. E ele morreu, tentando impedir que um ritual macabro fosse executado. 2 contos muito interessantes, certo? Mas antes de continuar, é claro, eu gostaria de deixar aquele agradecimento aos nossos queridos padrinhos, pois sem eles esses vídeos não seriam possíveis. Muito obrigada, queridos! Se vocês quiserem saber mais sobre o financiamento coletivo do Mega, o link está na descrição. E para aqueles que não podem ajudar financeiramente, o seu like, inscrição e comentários também ajudam muito. I'm sorry. Antes de qualquer coisa, eu preciso comentar sobre a personagem Neve Galus. Eu não mencionei no resumo, pois não era relevante para a história em si, mas ela possui uma perna prostética. É mencionado que a prótese dela é feita por anões e é muito resistente às batalhas travadas pela personagem. Tenho certeza que você já viu onde eu quero chegar aqui, né? Por tradição e muitas evidências, já diria que está quase confirmado que Dragon Age 4 terá um novo protagonista. Mas isso não quer dizer que nunca mais veremos o nosso Inquisidor. Inclusive, quem virou uma Red Jenny no final, já viu uma arte do Inquisidor com uma prótese adaptada a uma besta. Mas é legal termos finalmente confirmação de próteses na própria lore dos livros. Para fins de curiosidades, já tinha até uma arte conceitual do Touro de Ferro com uma prótese de braço, mas que acabou não sendo utilizada no design final. E aqui, só para fins de palpite mesmo, fica a questão. Será que, se realmente aparecer, poderemos controlar o nosso Inquisidor ou ele será apenas um NPC como Hawk em Inquisition? Diz aí pra mim a sua opinião nos comentários. Esse conto também foca muito nos Venatori, ainda muitos deles na ativa. Depois da derrota de Corypheus, a maior parte se dispersou, mas sabemos que fanáticos não são tão facilmente dissuadidos. E tanto The Street of Minrathous como Luck in the Gardens estabelecem demônios e monstros terríveis vivendo em Devinter, sendo uma grande fonte para sidequests no futuro, não é mesmo? Além de que essas criaturas também têm o potencial de serem alterados quando o plano de Solas de abrir o véu for executado, já que são demônios. E aqui chegamos à inevitável parte do vídeo onde falamos dos Solas. Afinal de contas, em Callback, os agentes da Inquisição lutam com um demônio que se alimenta dos seus arrependimentos. Em particular, é mencionado o remorso que ele tem de ter usado seus amigos para os seus fins, confirmando que, apesar de ter escondido suas verdadeiras intenções, Solas realmente acabou nutrindo sentimentos pelo círculo interno da Inquisição, sendo a amizade com o Inquisidor uma escolha do jogador. O último painel, que nunca foi terminado, também é interessante. Para aqueles que nunca perceberam, depois de cada grande evento em Inquisition, Solas faz um mural dedicado. A explosão no conclave, a criação da Inquisição, o recrutamento dos magos ou templários, dependendo do que você escolheu, o ataque em refúgio, o baile de máscaras, a batalha contra os Guardiões Cinzentos e os eventos no Templo de Mythal. E claro, nunca vemos o mural final porque ele desaparece, mas o esboço está lá. Um lobo curvado a um dragão atingido por uma espada. Há quem diga que refere-se à batalha final onde matamos o dragão de Corypheus, mas é mais provável que seja em relação ao tão debatido diálogo final entre Solas e Flemeth, ou Mythal, ou Flemithal. E claro, ele colocou tanta emoção e remorso nessas pinturas que essa carga sentimental atraiu um demônio do arrependimento que, em suas palavras, se alimentou dos remorsos de um deus. E esse arrependimento tomou a forma de um híbrido de dragão com lobo, similar à descrição dada pela Mortalitase no conto de The Dreadwolf Take You.
dando mais razão às teorias de que o Lobo Temido agora também tem uma parcela dos poderes de Mythal. E só acrescentando um adendo pessoal aqui, eu realmente espero que a gente ainda tenha ela como personagem no próximo jogo. A Flameth é um marco constante em Dragon Age e eu espero que isso não tenha sido a morte definitiva dela. E já sabemos que vaso ruim não quebra, né? Quanto aos personagens de callback, a maioria deles aparece como agentes em Inquisition, mas são mais proeminentes nas HQs. E tem a Dagna maravilhosa, que aparece soltando uma bomba de abelhas, certamente referenciando o final onde ela e Cera viram um casal, caso a sua Inquisitor não tenha um romance com ela. Como agentes ainda leais ao Inquisidor, certamente veremos seus relatórios aqui e acolá. Já a Neve Galus eu particularmente não achei uma personagem tão interessante, mas é uma opinião pessoal, mas eu consigo ver sim ela voltando para mais histórias. Mas aqui quem mais me chamou a atenção na história foram os Templários coadjuvantes, que exemplificam de forma perfeita a explicação do Dorian e Inquisition. We have Templars as well, but they don't cancel spells or whatever your Templars do. They're soldiers. They don't use lyrium. Ha! As if there'd be any left for them. They watch for abuse of magic, yes, but only those who are weak or who fall out of favor get dealt with. Mostly they enforce their magisterium's edicts. The Chantry smiles and nods from the sidelines. Eles são apenas soldados, como uma polícia comum, totalmente preso às ordens das famílias nobres dos magos. Apesar de ainda possuírem sim algumas armas capazes de conter magia, que são altamente restritas e somente usadas em situações extremamente raras, eles não são nada quando comparados aos templários que viemos a conhecer em Ferelden e Orlais. E uma questão sobre o pronunciamento final da Divina. Não há confirmação de qual das três foi escolhida para o canon dos livros. Para quem não sabe, algumas escolhas são feitas para um canon base, como o Alistair ser o rei, por exemplo. Em The Winter Nights, eles apenas se referem à Divina Vitória, sem dar mais pistas de quem ela é. A única dica que aponta para Leliana está no conto The Dreadwolf Take You, onde há uma referência de um encontro entre a Divina e o Warden Commander, podendo ser interpretado como a Leliana e o herói de Ferelden. Mas ao mesmo tempo, no canon dos livros, o herói de Ferelden morreu em Denerim, então realmente fica em aberto. Da mesma forma que um leitor que fez a sua Lavellan ter um romance com Solas em Inquisition, pode tirar ainda mais conclusões sobre os arrependimentos de Solas em Callback do que alguém que jogou tendo ele apenas como um amigo, e quem fez ele um rival pode se surpreender na referência de que o Solas tinha amigos na Inquisição. Apesar de haver sim um canon pré-feito para os livros, acredito que, assim como eu, a maioria leva em consideração o seu próprio world state e baseia as reações dos personagens nisso. Mas diz aí pra mim nos comentários que teorias vocês tiraram desses contos e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre The Winter Nights. O próximo vídeo trará os 2 últimos contos do livro, mas isso não quer dizer que esse será o fim dos conteúdos de Dragon Age aqui no canal, beleza? Mega beijo, galera! I am so sorry. I am sorry as well, old friend.